Simbora, meu povo! Questão de número 5, terceiro bloco de aula. Agora sim uma questão da Fundatec, galera. Agora uma questão da Fundatec. Entretanto, eu coloquei ela nos moldes da Lei 14.133. Salvo o melhor juízo, essa questão ela foi feita com base na 8666, porém eu atualizei ela para os moldes da 14.133. Tanto é que a assertiva de número 1, eu alterei aqui o número da lei. Uma questão de 2021 da Prefeitura de Vacaria, agente de licitações pregoeiro, ou seja, um funcionário público, obviamente, que tem que ter conhecimento aprofundado de contratos administrativos e de licitações, tendo em vista que esse é o objeto da função pública dele, agente de licitações e pregoeiro. No que diz respeito aos contratos administrativos e suas alterações, analise as assertivas abaixo. Então, como de costume, vamos direto para as assertivas e os fundamentos. Vamos lá. Assertiva de número 1. Os contratos administrativos que tratam a Lei 14.133 de 2021 regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Galera, já estudamos isso aqui antes, né? Se eu não me engano, lá na questão número 1 ou na questão número 2 de uma outra banca caiu exatamente isso aqui. A regra é que os contratos administrativos sejam regidos pelos preceitos de direito público e supletivamente com as disposições do direito privado. Tá bom? Artigo 89 da Lei de Licitações. Olha só. Assertiva de número 2. Caberá à administração escolher uma das hipóteses de garantia previstas na Lei de Licitações, qual seja seguro-garantia, fiança bancária, calção em direito ou títulos de dívida pública, e informar previamente no edital para a ciência do contratado. Não caberá à administração escolher. Caberá ao contratado escolher. Entretanto, a administração pública no edital de licitações, da licitação, ela vai disponibilizar quais os tipos de garantias que o contratado poderá apresentar para firmar o contrato com a administração. Olha o que diz o artigo 96. A critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos. Galera, presta atenção no que diz o artigo 96, porque isso aqui também pode ser tema da prova de vocês. A exigência da garantia tem que estar prevista no edital de licitações. Se porventura no edital da licitação não tiver a previsão da necessidade da garantia e lá na hora de firmar o contrato a administração exija, a administração está incorrendo em uma licitude. Para que seja exigido lá no contrato, na hora de firmar o contrato, a garantia tem que estar previsto também lá no edital da licitação, tá bom? Parágrafo 1º. Caberá ao contratado, e aqui está o nosso erro, já deixei pintado em vermelho, optar por uma das seguintes modalidades de garantia: calção em dinheiro ou em títulos de dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária. São esses três tipos: seguro-garantia, fiança bancária e calção em dinheiro ou títulos de dívida pública. O que são títulos de dívida pública? Tesouro direto, por exemplo. Um tesouro direto. Se a contratada tem 100 mil reais investido em tesouro direto, ela pode dar aquele tesouro direto como garantia do contrato, tá bom? Mas cabe ao contratado fazer essa escolha. Não é a administração pública. A administração pública vai prever lá no edital as espécies de garantia. E o contratado aí vai dar a garantia que lhe melhor convém, obviamente respeitando as cláusulas do contrato e do edital de abertura, o edital da licitação.
Então nós temos que a primeira está correta e a segunda está errada, e a terceira, reequilíbrio econômico-financeiro, é o reestabelecimento da relação contratual inicialmente ajustada pelas partes, por conta da ocorrência, por exemplo, de aditivo contratual que aumentou em 25% a quantidade inicial contratada. Galera, reequilíbrio econômico-financeiro não é isso aí. Não é isso aí. Isso é um aditamento no contrato, tendo em vista que a própria lei permite um aumento de 25% em relação à quantidade inicial contratada. Mas vamos ver o que é reequilíbrio econômico-financeiro. Reequilíbrio econômico-financeiro está previsto lá no artigo 6º, inciso 59. Olha só. Repactuação, forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, por meio de análise de variação de custos contratuais. Olha aqui, ó, análise de variação de custos contratuais, devendo estar prevista no edital com data vinculada à apresentação das propostas, para os custos decorrentes do mercado e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva, ao dissídio coletivo, ao qual o orçamento esteja vinculado para os custos decorrentes de mão de obra. Então, analisem que aqui diz respeito a uma variação dos custos contratuais, enquanto que aqui é um aditivo contratual que aumentou em 25%. Reequilíbrio econômico-financeiro não tem nada a ver com aditivo de 25% em relação ao quantitativo inicialmente contratado. Reequilíbrio econômico-financeiro é reequilibrar as cláusulas contratuais em relação a alguma variação que ocorreu no mercado e que impactou diretamente o contrato, tá bom? Então, a assertiva 3 está errada. Vamos para a assertiva 4. O reajuste de preços é a reposição da perda do poder aquisitivo da moeda por meio do emprego de índice de preços pré-fixados no contrato administrativo. Artigo 6º, galera, também prevê o conceito de reajuste. Inciso 58. Reajustamento em sentido estrito. Forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato consistente na aplicação de índice de correção monetária previsto no contrato. Galera, reajuste é a situação em que se verifica ao final do ano ou quando houver a previsão da data lá no contrato, em que é necessário o reajuste do preço, do valor pago em virtude de índices inflacionários. Imagine a seguinte situação. Vocês sabem que os contratos de aluguel geralmente são todo ano reajustados em virtude de índice inflacionário. E os contratos administrativos da mesma forma. O contrato administrativo, ele prevê que em determinada data ele deve ser reajustado os valores pagos pela administração. Tendo em vista que os R$1.000 que a administração pagou lá no dia 1º de janeiro de 2021 não é mais o mesmo R$1.000 de 1º de janeiro de 2022, porque houve ali uma desvalorização da moeda tendo em vista a inflação. Então, quando chegar em janeiro de 2022, exemplo hipotético, a administração pública vai verificar, de acordo com os índices previstos lá no contrato, exemplo, IGPM, e vai recalcular aquele valor que ela paga para o contratado e vai reajustar. Então, aqueles 1.100 que ela pagava lá no ano de 2020, no 2021, agora em 2022 vai ser 1.100. Então, os R$1.000 que ela pagava antes, agora virou 1.100, tendo em vista a reposição inflacionária que é necessária ser incluída no contrato. E isso se chama de reajuste, tá bom?
forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato consistente na aplicação do índice de correção monetária prevista no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais. Quinta, galera, repactuação, referente aos contratos de serviços contínuos, ocorre a partir da variação dos componentes dos custos de contratos, devendo ser demonstrada analiticamente de acordo com a planilha de custos de formação de preços. Galera, basicamente isso aqui é o que eu expliquei para vocês aqui em cima, ok? É aqui em cima. Isso aqui é a repactuação, tá? Repactuação. Então, nós temos que a assertiva 1, a 4 e a 5 com um gabarito letra D, 1, 4 e 5. Isso aqui costuma cair bastante, galera, tá? O que é um reajuste, o que é uma repactuação, entendeu? As possibilidades ou quais são os tipos de garantias que estão previstas lá na lei de licitações, ok? Calção em dinheiro, títulos em dívida pública, seguro garantia, fiança bancária. Isso é uma opção do contratado, ok? Escolher quais dos tipos de garantia, e sistemas caem bastante em prova, tá? Vamos para a questão de número 6. Questão bem mais tranquila agora, bem mais tranquila mesmo. Questão da VUNESP, prova de 2021. Os contratos administrativos, por simbolizarem a prevalência do interesse público, entre parênteses, supremacia do interesse público sobre o interesse privado, possuem cláusulas típicas que definem de forma clara e precisa as condições para sua execução, os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes. Tais cláusulas são denominadas de, galera, exorbitantes. Exorbitantes. Eu falei para vocês já durante a aula sobre as cláusulas exorbitantes. São aquelas que botam a administração pública em preponderância em relação ao particular, tendo em vista a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Tem que haver uma diferenciação de patamar, senão a administração pública não conseguiria prestar o efetivo serviço público. Então, ela tem que estar em um patamar diferente no que diz respeito à contratação com o particular. Olhem aqui o artigo 104 da Lei de Licitações. O regime jurídico dos contratos instituídos por esta lei confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa de, inciso 1º, modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades do interesse público, respeitados os direitos do contratado. Estudamos direitos dos contratados numa outra questão. Extingui-los unilateralmente, nos casos específicos nesta lei. Fiscalizar a sua execução. Aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. Ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis, utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, nas hipóteses de risco à prestação dos serviços essenciais, necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive após a extinção do contrato. Então, galera, este artigo 104, ele traz um rol de cláusulas exorbitantes que a administração pública pode e deve incluir no contrato que ela firmará com o particular, com o contratado, tendo em vista o regime jurídico que a lei assim confere à administração pública, essa diferença de patamar em relação ao particular. E isso é denominado de cláusula exorbitantes. Galera, só para finalizar aqui, não é apenas o artigo 104 que traz as cláusulas exorbitantes. Existem outras disposições legais também no decorrer da lei. Tá, beleza? Mas é o artigo 104 o principal artigo, ou pelo menos o que mais traz detalhadamente quais são essas cláusulas exorbitantes. Tá bom?
Lembrem que eu falei para vocês nas outras questões que nós estudaríamos as cláusulas exorbitantes. Isso aqui é um tema que cai muito em prova também e que vocês têm que saber o que são cláusulas exorbitantes e os exemplos que estão lá previstos na lei. Para finalizar, galera, questão de número 7, banca FGV, auditor de controle externo. Vamos lá, finalizar a nossa aula de hoje. O Estado do Piauí, sob a égide da Lei 8666 de 93, após regular processo licitatório, celebrou com a sociedade empresária Beta contrato administrativo, no qual constaram cláusulas disciplinando a prerrogativa da administração pública, contratante de alteração unilateral de acordo e a possibilidade de aplicação das penalidades contratuais. Galera, apesar de a lei falar 8666 de 1993, a regra é igual para 14133 de 2021. O que ela está nos falando aqui, galera? O que o comando da nossa questão está nos questionando? É sobre o que eu acabei de falar na questão anterior. Cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes. Olha aqui. Após regular processo licitatório, celebrou com a sociedade empresária Beta contrato administrativo, no qual constam cláusulas disciplinando a prerrogativa da administração pública contratante de alteração unilateral do acordo e a possibilidade de aplicação de penalidades contratuais. Bom, a gente já sabe que isso são cláusulas exorbitantes, ok? Então a gente já pode tirar a alternativa A, porque ela fala sobre cláusulas abusivas. Cláusulas abusivas são cláusulas lá do direito privado, lá do CDC, lá do Código de Defesa do Consumidor ou do Código Civil, ok? São cláusulas previstas na relação de direito privado. A mesma coisa a B, cláusulas abusivas. Alternativa E também não são, a gente não chama de cláusulas abusivas, a gente chama de cláusulas exorbitantes, ok? Agora, então, nós temos o que? Cláusulas exorbitantes na C e na D, certo? O que diz a continuidade da C? Que viciam o contrato, pois ferem o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes contratantes. A D fala o quê? Que não viciam o contrato e decorrem da supremacia do interesse público sobre o privado. Bom, foi o que eu falei para vocês ao decorrer da aula e na questão anterior. As cláusulas exorbitantes, elas dão a prerrogativa da administração pública tendo em vista a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Para quem estudou comigo lá no curso da Brigada Militar, lá na aula de princípios da administração pública, eu bati várias vezes sobre a supremacia do interesse público sobre o privado. Esse supraprincípio, tá? Esse princípio não é um princípio expresso na Constituição Federal, ele não está em nenhum lugar no ordenamento jurídico, mas ele é pacificamente reconhecido como um supraprincípio implícito na Constituição Federal. Supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. Então, é pacificamente reconhecido esse princípio aqui e ele que dá a base das cláusulas exorbitantes e não viciam o contrato, ok? Então, galera, o nosso gabarito é a assertiva D, obviamente, cláusulas exorbitantes que não viciam o contrato e decorrem de supremacia do interesse público sobre o privado. Essa parte final aqui, infelizmente, está errada. Tá bom, galera? Vocês perceberam que muitas vezes, como acontece em todas as outras matérias, as questões se repetem, beleza? As questões de fato se repetem, os temas de contrato se repetem. Contratos é uma matéria muito íntima a licitações, porque uma ela completa a outra, por óbvio. Então, ao estudar licitações, vocês estarão estudando contratos,
e ao estudar contatos vocês estarão estudando licitações, ok? Finalizamos aqui a nossa aula, nossa terceira aula, e na sequência, nos próximos dias eu já vou gravar a aula de regime geral dos servidores civis do estado do Rio Grande do Sul, que é o regime que vocês estarão vinculados, tá bom? Gravarei 5 questões desta lei, tá bom? Diferentemente das demais, em que eu gravei 7, na próxima eu gravarei 5. E em breve também estará disponível no EAD, no ambiente EAD de vocês, tá? Qualquer dúvida, galera, entre em contato comigo por e-mail, entre em contato comigo no direct do Instagram, ou quem tem o meu WhatsApp, pode entrar em contato comigo no privado ou me chamar lá no grupo. Caso vocês não estejam no grupo, chamem alguém lá no direct do Instagram, que a gente passa o link para vocês do grupo privado para esse curso específico de 300 questões da SUSEP, tá bom? Forte abraço, bons estudos e até a próxima aula.